Por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão alcança seus lares, sintonizado com os evangelhos. A Bíblia fala: sois deuses, e todos são filhos do Altíssimo. Este vocábulo todos incomoda negadores. Estes se aproximam discordando. É preciso antes pagar dízimo na tesouraria da religião verdadeira, porque todas elas, no âmbito dos seus seguidores, é verdadeira, é a única. Sem cadastro e frequência aos cultos, a filiação é negada. Escutem o que diz o Salmo 82, versículo 6. Sois deuses, e todos são filhos do Altíssimo. Jesus repete Jeová no quarto evangelho, quando em João 10, verso 34, nos apelida a deuses. Afinal, se nascemos das mãos divinas, pelo Espírito, o máximo que podemos reduzir nas honrarias será declarar que somos não deuses, mas semente de Deus. Somos uma semente de Deus. Esta dupla, Jesus e Jeová, falando a mesma linguagem, desmonta todas as armações malignas. O tema de hoje será: o último nome, pódio definitivo. Existirá um livro lá no céu com registros de nomes dos melhores espíritos, o qual já foi disponibilizado ainda no começo do mundo? Poucos respondem este questionamento sem surpresa. Opa! Esta notícia se encontra em Apocalipse. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde o começo do mundo, se encherão de pasmo. Apocalipse 17, verso 8. A frase confirma que o livro existe e tem sido usado desde primórdios da história humana. Nomes dos direitistas do Cristo Juiz obrigatoriamente estarão inscritos nele. Todos os habitantes do planeta que serão julgados como ovelhas no julgamento final do ciclo aparecerão nas suas páginas. No canto esquerdo das almas errantes, o Criador gravou profeticamente como estaremos no dia do julgamento final. Acobertados pelo livre-arbítrio, transgredimos ou seguimos ditames da consciência, somando ou subtraindo na escala da meritocracia. Antes do nascimento dos nossos espíritos, já fomos avaliados. Citando palavras do profeta Joel, Paulo escreveu: amei a Jacó e aborreci Esaú. Romanos 9, verso 13, palavras de Jeová. O próprio apóstolo faz a pergunta: existirá injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, respondeu Paulo, citando Jeová. Terei misericórdia e compaixão de quem me aprouver.
Romanos 9, versículos 14 e 15. O desabafo mostra Jeová nada preocupado com a opinião pública. Simplesmente ele amou Jacó e aborreceu Esaú. E não aceita questionamentos. Deus foi peremptório. O seu tapa-boca insinua que não nos cabe avaliar as suas preferências. Isto, de certa forma, nos assusta pelo severo puxão de orelha. Ele deixou claro que a conversa deveria ser encerrada, seja com Moisés, seja com Paulo de Tarso ou qualquer outro. Terei misericórdia e compaixão de quem me aprouver, afirma o Pai Eterno, sem nos dar outras explicações. Atrás da negativa de satisfações, porém, as entrelinhas falam. Como pode alguém ser definido como merecedor de prêmio futuro, milênios antes de nascer? Com destino definido, milênios antes de escapar das mãos do Criador? Os espíritos encarnam para experiências inéditas. Os apetites, a avareza, apelo sexual e fascínio do poder descem vorazes sobre o vivente de primeira viagem. Forçado e constrangido por todos os lados, por variadas tentações, o infeliz capitula diante de todas as pressões. Vejam que o texto diz: cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo. Apocalipse 17, verso 8. Isto indica que integrar a lista é a única alternativa. Estes não inscritos irão para as trevas exteriores no dia do juízo final. Não é nada de inferno isso, não. É outro planeta. Individualmente, os registrados no livro são conhecidos e amados do Pai Eterno, que acompanha e aposta nos seus passos. Sim, Getúlio, me diz o Crispim, mas não esqueça que você prega a reencarnação e que cada espírito recebe novo nome em cada vida. Nossos nomes não são apenas convenções, Crispim. Veja só. Deus não consultará cartórios de registro civil, nem fichários com fotografias. O que nos define para Deus é a clarividência dos seus olhos. Todos possuem tipo especial e único de luminosidade, e isto nos identifica, a luminosidade. Exatamente esta legenda feita de impulsos elétricos que individualiza cada vivente, embora de inúmeros nomes com que fomos identificados, o Pai Criador nos define pelo jeitão peculiar de cada um de nós, o nosso jeito de viver. Sim, Getúlio, insiste o Crispim, mas não esqueça que o texto aponta a presença antes da fundação do mundo. Fica ainda mais claro, Crispim. Isso ensina que nossos espíritos já eram reconhecidos lá no princípio do mundo. Nós já tínhamos o nosso nome como legenda. Aparecia, Deus sabia, Deus conhecia ele. Espiritualmente, meus amigos,
Neste caso, afirma o Crispim dos Anjos, nós somos anteriores à criação do planeta Terra, é isto? E por que não, caríssimo Crispim? Notícias existem, porque a reencarnação abrange milhões de anos. A certidão de nascimento define apenas o surgimento do corpo. O espírito vem de muito mais longe. O Apocalipse é taxativo. Os habitantes da terra cujos nomes não estão inscritos no livro da vida desde o começo do mundo. Apocalipse 17, verso 8. A avaliação divina é coisa de outras eras. Deus ama Jacó e aborrece Esaú. Esaú, neste caso particular, é símbolo do perdedor. O perdedor da graça. Jeová o preteriu em favor de Jacó. Certamente Esaú foi riscado do livro da vida. Temporariamente, é claro. E aqui surge o questionamento. Se Deus me colocou meu nome neste livro, ou não colocou ou não colocou, que adiantará eu reclamar ou fazer todos os esforços para progredir? Esse ponto é controverso. Será que todos os sacrifícios resultarão inúteis? Se o juízo final é único, só aqui na Terra, não existe outro em planeta algum, como diz a doutrina da predestinação, o destino de todos já foi decretado e não há mais o que correr ou se aproximar. Não restam chances para os não inscritos no livro. Teólogos dizem que o destino final de todos já está definido. Segundo esta doutrina, o Criador estabeleceu a priori perdição ou salvação. A priori. Seu Pai Celestial sabe de antemão que determinado espírito está predestinado à perdição, não seria melhor interromper o seu nascimento? Por que condená-lo ao inferno? Neste ponto, porém, deparou-se, meus amigos, uma alternativa válida. A reencarnação entra em cena e protela-se o imbróglio. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos nossos amigos para acessarem o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as centenas de palestras no YouTube e no Facebook, Live TV Ponta Grossa. Dia e noite à disposição de vocês. As páginas Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas, clique, aprecie e divulgue. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV PG. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos de ofertas e o Getúlio vai aparecer. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração
Nossa gratidão da mesma forma para aqueles que nos incentivam através da internet, partilhando deste trabalho. Muito obrigado. E na sequência o nosso tema, o último nome, pódio definitivo. Cada espírito, meus amigos, pelas leis do livre-arbítrio, retarda ou apressa seu ritmo. Além do juízo final na terra, eles estarão sujeitos a outros julgamentos nos outros mundos. Em futuros julgamentos, Cristos planetários continuarão escolhendo mansos que herdarão a terra, o direito de viver e prosperar onde se encontram. Ninguém esqueça que a casa do Pai tem muitas moradas. Pelo seu poder de enxergar o futuro, Deus abençoará os redimidos em todos os juízos finais no mundo inteiro, no universo inteiro. Esta visão divina é compreensível. Deus vê o futuro, desempenho dos espíritos e estimula naturalmente aqueles que estão se esforçando. Os cabritos na classificação de Jesus irão para mundos de provas, até tempos depois, quando também forem registrados no livro da vida. Os livros da vida de outros planetas registrarão terráqueos. Por quê? Porque os terráqueos vão progredir naqueles mundos. Percebam a excelência da justiça com reencarnação. Não existem perdidos eternos. Em cada ciclo, perdidos de ontem se reabilitarão nas muitas moradas da casa do Pai. Por que Deus fez este enorme deste universo? O livro de Deus já se encontra aberto em todos os mundos. Ele acompanha o espírito, mas respeita o seu livre-arbítrio. A mente divina é semelhante a computador gigantesco que o profeta do Apocalipse definiu como livro. É o que falamos nessa palestra. A promessa de que os mansos herdarão a terra no Sermão da Montanha faz parte do Evangelho universal em todos os mundos habitados. Nada mais lógico, nada mais verdadeiro e justo. Todos gozarão bênçãos de novas oportunidades. Olhando a evolução dos espíritos por este prisma, percebemos inexistência de impunidade. A justiça divina prevalece em todos os mundos. E os 2 pesos e 2 medidas não funcionam perante Deus. Comendas contemplam os melhores, mas os reprovados continuarão aprendendo em planetas inferiores. Vejam só, meus amigos. Elimina-se a eternidade do castigo, apontado em Apocalipse 14:10, onde os apenados são assistidos pelo Cristo e pelos anjos. Esta é a sequência perfeita daquilo que nós conversamos, vejam só. Se alguém adora a besta, diz Apocalipse, será atormentado em fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Esta frase é
É uma coisa maravilhosa. Apocalipse 14:10. Na presença do Cristo e na presença dos anjos. Eles sofrerão a correção dos seus pecados. Contrariando os termos de eternidade, o Apocalipse ensina que os apenados terão assistência onde eles estiverem. Portanto, este inferno aí fica de lado. Castigos eternos não admitem socorristas ou cuidadores. Se o Apocalipse revela esta assistência, desfaz eternidade. Na doutrina espiritualista, isto é perfeitamente explicável pela continuidade das muitas vidas. Vocês já meditaram essa assistência dos santos anjos e do Cristo prometida em Apocalipse? Vocês já meditaram sobre o alcance desta frase? A Bíblia já tratou deste assunto, amigos. Depois da chegada dos reprovados de Éden, aqui na terra, eles vieram como se fosse entrar no inferno. Foi interpretado como inferno, a terra seria inferno. Mas não é. O planeta Terra teve a assistência dos anjos e do Cristo, como é prometido para esta nova vida, onde seremos avaliados. Noé, Jó, Abraão, José do Egito, Daniel e tantos outros são exemplos marcantes de que jamais faltou assistência aos terráqueos desde o começo do mundo. Eles vieram para ajudar os exilados, confirmando a promessa de assistência dos santos anjos e do Cristo. Aquela raça expulsa de Éden teve permanente amparo dos santos anjos, que culminou pelo advento do próprio Cristo, do próprio Jesus. Só não enxerga quem não tem olhos. As palavras de Apocalipse mostram os ímpios assistidos e socorridos no planeta de provas. Se insistíssemos no castigo como inferno eterno, teríamos que localizar o Cristo e os santos anjos assistindo um teatro dos apenados queimando. Espetáculo com galera totalmente repleta, aquela galeria toda, para olhar e assistir o sofrimento dos pobres apenados. Espetáculo com galera assistindo seria o desfecho lamentável dessa história. Sem nada que pudessem fazer, Cristo e os anjos não passariam de testemunhas de interminável tortura, milênios e milênios, sem o menor proveito. Assistir os apenados se contorcendo nas chamas eternas seria demasiado constrangedor. Vejam só Jesus contemplando aquela barbaridade. Eis a diferença entre a doutrina do inferno eterno e o uso de planetas para continuar aprendendo. Ninguém pode aceitar Deus renegando alguém criado por Ele, alguém que tenha saído dele. É incompreensível incoerência construir mundos e sonegar solução para os que se atrasam. Criar o universo para poucos seria clamorosa injustiça. Clamorosa injustiça, meus amigos. Natalino Argolo herdou propriedade do pai. Ele vivia para o trabalho, pesquisando, plantando e colhendo. Filhos e netos ajudavam. Nas primeiras horas daquela segunda-feira, ele ordenou: é hora de fazer a colheita das amoras na região norte. Todos se reuniram, tomaram cestas e partiram. O casal mais novo, porém, resolveu simplificar.
Não aceitou aquela ordem que o chefe da família dera. Por que caminharmos até as vertentes do norte, disse Mafalda. Temos amoreiras aqui por perto. Os dois atravessaram a tarde toda sem colher única fruta. Quando todos retornaram, somente o casal desobediente se encontrava de cestas vazias. Percorremos o vale e as frutas estão verdes, exclamou Mafalda. Foi a razão que eu determinei colheita do lado norte, explicou Argolo. Para o agrônomo experiente é fácil mapear a colheita. Para Deus, da mesma forma, não é difícil auscultar nas almas o momento do perdão. Tudo tem sua hora, meus amigos. E neste ponto, faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Amigo nos procurou e fez uma pergunta. Getúlio, tenho dúvidas sobre algo que me parece contraditório. Jesus disse: aquele que vos entregar copo de água em meu nome, não perderá o seu galardão. Marcos 9, versículo 41. Simples copo para matar a sede de alguém recebe prêmio, Getúlio. Agora outra situação. Depois de fazerdes tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, tão somente fizemos a nossa obrigação. Lucas 17, versículo 10. Isto aí, meus amigos, é a mesma coisa que dizer: não merecemos nada. Se simples copo de água valerá prêmio, trabalhar desta forma e completar todas as tarefas não merece nada? Simples copo, meus amigos, é coisa completamente diminuta diante de uma vida inteira trabalhando e dizer que não merece nada. Eu explico, amigos. O copo de água revela a recompensa que Deus promete pelo copo de água. A missão bem desempenhada do discípulo mostra a reação necessária do cristão depois do trabalho bem feito. É assim que devemos nos sentir. O Pai Celestial, é claro, tem sua cota de gratificação ao servo diligente. O servo diligente, porém, jamais pronunciará simples palavrinha marcada pela exaltação do seu ego. Ele sabe que Deus não aprecia vaidade e orgulho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Foi a ordem de Jesus. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje. O último nome, pódio definitivo. Somente quando amadurecem as frutas devem ser colhidas. Algumas demoram mais, outras demoram menos. Nem o fazendeiro, nem o Deus eterno desejam adiantar o calendário ou violentar o processo. Nas frutas é o clima.
Pelo mesmo raciocínio, nós compreendemos o livro de Deus, contendo os nomes daqueles que serão salvos em determinado ciclo. Nos espíritos é o despertar da consciência que vale, e o Pai Celestial já sabe quando isto vai ocorrer. Em nossa história, o avô determinou colheita naquela região ao norte. No seu tempo, porém, todas as demais árvores produzirão frutos. No mundo espiritual, da mesma forma, os retardatários continuarão aprendendo. Na Epístola aos Romanos, Paulo focalizou a escolha divina. Porque os que ele, Deus, conheceu na sua presciência, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, verso 9. Continuamos batendo na mesma tecla. A predestinação é sempre fruto da experiência pretendida de Deus. Ninguém vai crescer 1 centímetro que seja enquanto não se esforçar. Baseamos-nos também no apóstolo Paulo quando ele diz: Deus não faz acepção de pessoas. Colossenses 3, versículo 25. Vocês acham que Deus pronunciaria frase machista do tipo: tem que ser assim, porque eu sou Deus? Imagine Deus falando uma frase dessas. Eu não acredito num Deus prepotente. Alguém mais atrevido poderá vir em socorro da doutrina da predestinação, citando as palavras de Jesus. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. João 5, versículo 21. Eu não enxergo base para a predestinação nestas palavras. Jesus tinha o direito de escolher seus companheiros, mas a razão não é esta, é outra. Trata-se de opção pessoal e incompreensível. Mesmo os iluminados precisam de pessoas confiáveis. A afinidade é fundamental também no campo espiritual. Quando os espíritos de Elias e Moisés visitaram o Mestre na transfiguração lá no monte, quem estava entre os discípulos que se encontrava ao lado de Jesus? Quem? Com certeza Pedro, Tiago e João. Os demais apóstolos ficaram ao pé da montanha, sozinhos. Por que estaria Jesus discriminando os discípulos? Nem pensar em tamanha heresia, amigos. Não havia discriminação alguma. Esta circunstância explica a escolha do Mestre, afastando melindres. Se todos os espíritos são criados e apetrechados para missões diferenciadas, serão justas convocações variadas para cada tarefa. Deus não vai chamar um médico quando o trabalho é o conserto de um sapato. O sapateiro vem a consertar o sapato, o médico trata da saúde. Entre terráqueos, só Jesus é mestre em todas as funções. Jesus é o mestre absoluto e completo. Quem sai das mãos de Deus, o que é? É semente divina. Só pode ser isso, porque saímos das mãos de Deus. A lógica da realidade nos ensina que ainda não somos árvore, embora toda árvore já se encontre numa semente. Ela está pequenina lá dentro da semente e vai se expandir e crescer. A natureza não dá saltos, assim como a evolução não se apressa.
Não se justifica, portanto, que alguém se perca pela falta de aprendizado. Deus provê esse aprendizado. Jesus falou nisto: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Os perdidos do ciclo reencarnarão para incessante aprendizado em outros mundos. João Calvino, líder da Reforma Protestante, foi defensor da doutrina da predestinação. Ele era fanático dessa doutrina. Não admitia contestações. Unicamente pela graça, dizia Calvino, e não pelos atos, o homem alcança o céu. Os eleitos são escolhidos muito antes de nascerem. Calvino foi buscar tais ideias na saga do povo escolhido, do povo judeu. Os judeus foram adotados por Jeová, dizia ele a todo instante. Calvino esfriou o Sermão da Montanha e se fez arrimo dos 10 mandamentos. Jesus, o mestre da clemência, salientou a presença divina em todos os seres. Calvino enxergou somente o maligno. Que pena! Olho por olho, dente por dente, vociferava o reformador implacável. No bojo da encenação, porém, estava o poder financeiro das igrejas. O medo abria bolsas, e isto que era importante para eles. A doutrina da predestinação foi entregue ao clero ambicioso. O livrão dos céus se tornou arma na terra. Os clérigos se intitularam ministros da palavra e exorbitaram. No livro da vida, eles passaram a excluir e acrescentar nomes, como proprietários de terrenos no paraíso. E a pena raspou por muito tempo as páginas do livrão, trazendo muita prosperidade para os grandes e maiores, os clérigos e os chefes, enfim, para aquela gente toda. Sacerdotes se intitulavam proprietários do céu e do inferno, e faturaram adoidados sobre a falsa presunção. Calvino apontou até mesmo a santificação coletiva. Desde que a Bíblia for ensinada nos seus domínios, os problemas acabaram. Proclamava ele a todo instante. Em tempos de tantos desvios morais e éticos, muitos aplaudiram. Vozes discordantes, no entanto, recomendaram cautela. Como dizia Chico Anísio, interpretando o professor Raimundo, menos. Ninguém esqueça a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu rezava próximo ao altar. Ele cumpria todos os preceitos de Moisés. Ele era homem obediente a todas as regras. Graças te dou, meu Deus, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como esse publicano que aí está. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, versículos 11 e 12. Ele apagou luzes do mundo inteiro para brilhar sozinho. Cuidado, amigo, com isto. E neste ponto, meus amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui na TV Vila Velha, ao vivo e a cores.
Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Último nome, pódio definitivo. Percebam, amigos, que o publicano se manteve discreto e falou baixo e pouco. Meu Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Na opinião de Jesus, a humilde prece do publicano pecador foi justificada e louvada nos céus, e a confissão do fariseu se perdeu nos ventos. A despeito da clareza, existem pessoas questionando a preferência de Jesus. Esse fariseu era tão certinho, dizem eles, penalizados. O irmão mais velho do filho pródigo é outro que recebe apoio desses aloprados. Ele era obediente e trabalhador, dizem eles. Caifás é outro que recebe aprovação pela aparente austeridade. Ele fora eleito sumo sacerdote com todas as honras. E nós perguntamos, será que essas figurinhas estarão relacionadas no livro da vida deste próximo juízo final? De algo tenho certeza. Só Deus conhece o interior das almas. Diz o Salmo 93, quem plantou o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Pouco adiante se define com clareza, só o Senhor conhece os pensamentos do homem. Salmo 93, versículos 8, 9 e 11. Só Deus tem balança perfeita para nos pesar a cada um e clarividência plena para esquadrinhar a nossa consciência. Só nos resta confiar no seu perfeito e completo julgamento. Se Jesus colocou em segundo plano as figuras do fariseu e do irmão do filho pródigo, será melhor mudarmos as lentes dos nossos óculos. Somos obrigados a concordar com o Mestre sempre. É a razão de que eu divulgo há mais de 60 anos que o decálogo perdeu validade, porque Jesus violou o decálogo. Ninguém esqueça que Jesus ordenou ao paralítico curado, tome tua cama e caminhe. João 5, verso 8. Agradeço sempre a Jesus por esta preciosa lição que mudou a atitude de muita gente. No início da palestra nós comentamos reação de Paulo sobre o fato de Jeová ter amado Jacó e aborrecido Esaú. Nunca esqueçamos, porém, de uma coisa, que Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele usou mal o livre-arbítrio, desprezou o sagrado direito para saciar a gula, esqueceu o legado espiritual para satisfazer o apetite do corpo. Por isso, Jeová temporariamente se afastou dele. O irmão do filho pródigo, exemplo de obediência, deixou escapar inveja e azedume, tentando desmanchar a festa do perdão. Existem coisas escondidas debaixo das túnicas dos chamados santos, santos fabricados pelos homens, que os anjos enxergam e ficam envergonhados. Ninguém se iluda
com aparências de santidade. Ninguém se torne devoto de santos de pau oco. Ninguém se iluda com os pregoeiros de méritos pessoais. Eu sou de Jesus desde os 6 anos. Aquele fariseu da parábola cumpria todos os preceitos, jejuava, pagava dízimo, cantava hinos e frequentava templos. Vocês ouviram. Jesus exaltou e justificou o publicano pecador e deixou este de lado. Este voltou para casa com a aprovação divina. Me refiro ao publicano. O nosso Deus e o nosso Cristo não se empolgam com ladainhas que escondem perversidades. Se o Apocalipse nos diz que existe livro no escritório de Deus, vocês podem ter certeza de que os melhores estarão inscritos nele. Os demais não, porque o Altíssimo conhece os melhores. É como acontece no vestibular para o ingresso em universidade. A única diferença é que o candidato do vestibular é avaliado pelo teste, enquanto Deus enxerga o futuro e prevê o desempenho dos melhores. Só os melhores permanecerão no planeta promovido. O livro da vida já apontava seus nomes desde o começo do mundo. Há muito tempo Deus e o seu Cristo já os avaliaram. A mente divina é perfeita, nada escapa ao arbítrio do Deus eterno. Não podemos confiar nos intermediários. Muitos deles nem mesmo permanecerão na terra promovida. Mas a palavra final pertence a Deus e a mais ninguém. Deus e o seu Cristo conhecem quem fica e quem será exilado. Os violentos não terão visto de permanência. Há 2000 anos o nosso Rabi já decretou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Vejam que Jesus fala terra. O céu ainda está longe demais, ainda é inacessível para nós pecadores. Outra coisa muito importante é a confirmação de Jesus quanto à existência deste livro citado em Apocalipse. Em conversa com seguidores daquela passagem do regresso de 70 discípulos, Jesus foi claro. Eles estavam eufóricos porque exorcizavam malignos e os malignos fugiam deles. E Jesus lhes disse: que o motivo de vossa alegria não seja este. Alegrai-vos muito mais, porque os vossos nomes estão escritos no livro dos céus. Lucas 10, versículo 20. Aqueles discípulos escolhidos por Jesus estavam registrados naquele livro. Pelas entrelinhas do Evangelho, nós ficamos sabendo que o Mestre mantinha na memória o conteúdo daquelas páginas todas. Jesus identificou pessoas cujos nomes estavam arrolados, e isto é mais que confirmação, é revelação de segredo cósmico feita pelo nosso Rabi. Afinal, Jesus é o nosso Cristo planetário e nos alegra saber que ele partilhava este segredo cósmico. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera,
Nós estamos vibrando e pedindo ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, que derrame bênçãos sobre todos vocês e sobre as famílias. Bênçãos de paz, de harmonia, de tranquilidade, de prosperidade, de saúde, de tudo que existe de melhor, mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é a fonte eterna de todo o bem. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.